A minha preocupação com a igreja nesses últimos dias, né, esses dias que nós estamos vivendo, foi exatamente em ver como a igreja não é capaz de interpretar uma pessoa que não é cristã. Um exemplo, Bolsonaro vem mostrando que é evangélico. E o que a Bíblia fala a respeito dos impuros na fé? São aqueles que se dizem irmãos, né? Mas são avarentos, são corruptos, têm toda a sujeira escondida debaixo da religião. Então, isso me deu isso me alarmou, me deu mostrou como está a condição do Brasil, né? Como está a condição espiritual do Brasil, que não consegue enxergar que uma pessoa não é cristã e as pessoas colocam a sua esperança exatamente num cara que não deveria ter se colocado esperança. Porque Paulo chama esses de impuros na fé, cujos quais nem sequer comais. Tanto pregamos a palavra do Senhor. Aqui não é uma questão, aqui é questão entre cristão e cristão. Aqui não tem nada a ver com o mundo. Se espera que o cristão saiba interpretar uma pessoa. Porque se você não sabe interpretar que Bolsonaro não é cristão, você vai aceitar o anticristo. Porque o anticristo vai vir fazendo sinais como Jesus. Então, essa comparação é nítida, mostra nitidamente que os cristãos do século XXI, de 2019, não têm capacidade espiritual de discernimento. Não tem capacidade. E isso é uma tristeza, porque o cristão deveria ser a luz do mundo e o sal da terra. Né? A história ela vai contar como as pessoas ficaram ressentidas com esse governo, mas preferiram ver a verdade e conviver com a sua hipocrisia. Elas viram a verdade estampada. Eu nunca vi, e todas as pessoas que têm uma certa noção do que é certo e errado, estão espantadas com esse tempo. Em que não é questão de político, não estou falando aqui de político B ou C, ou de esquerda ou direita, eu estou falando do espanto que os especialistas estão tendo em como surge uma figura que é totalmente o averso da verdade e as pessoas o colocam no trono. Né? As pessoas o colocam no maior cargo do país, despreparado, né? E agora estamos vendo a consequência. E o pior, quando a gente tem a prova real do resultado matemático e a gente vê que esse resultado não está certo, usando aqui a matemática, o que as pessoas fazem com esse resultado? Ele está certo, sim. Elas têm a prova real de que o troço não está certo, mas continuam afirmando que está certo. É como se você falasse assim, 2 e 2 são 3. Sim, são 3, quando a conta está errada. Mas para eles, não, são 3. Afirma, sabendo que é 4, mas afirmam que é 3. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então parece que Deus, o que Deus está mostrando com isso? A nossa hipocrisia de não saber reconhecer. Porque tem gente que foi nessa onda, né? Não pode dizer que tem parte de culpa porque não tinha conhecimento, mas tem gente que tinha conhecimento. Gente que sabe, mas por alguma coisa escondida no seu coração, alguma coisa errada, embarcou nessa. O que Deus está mostrando para a gente? Eu queria saber. Eu quero saber. O que Deus está mostrando para a gente nessa época? E que o Bispo Macedo vai lá na igreja e fala assim, agora o meu candidato é o Bolsonaro. Aí vai todo mundo da mesma onda. Sendo que igreja é lugar de oração, é lugar solene, não devia nem ter propaganda política. O máximo que o líder pode fazer é redarguir, corrigir, exortar pela verdade. Porque se eu prego hoje aqui, lá na frente, o que eu estou pregando se torna uma mentira, como é que vocês vão viver no futuro? A não ser que eu reconheça. Então, o Bispo Macedo, dono da emissora Rede Record, tem um grande interesse em estar ligado ao presidente. Só aí, ele já deveria começar a sua pregação assim. Vocês sabem que eu sou dono da Rede Record, que seria muito conveniente para mim apoiar um presidente, né? Mas o Bispo Macedo nunca foi da verdade, nunca pregou a verdade. Quando prega e distorce no final. E as pessoas conseguem odiar o Bispo Macedo, mas adoram o Bolsonaro. Sendo que os dois são a mesma face de uma só moeda. Os dois são a mesma face. Os dois são impuros na fé. São pessoas que não merecem crédito
Por quê? Porque já rejeitaram o Evangelho, já pregaram contra o Evangelho, já fizeram do Evangelho comércio, né? O Bolsonaro, ele usa o falso patriotismo. Bota a mão no peito para cantar o hino nacional, né? Como diz aí um ditado, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. No Brasil é o primeiro refúgio. Então, aquele patriotismo é tudo, não passa de farsa, porque quando o patriotismo é verdadeiro, ele alcança 100%. Sempre vai ter alguém falando errado, mas vai ser sufocado pela multidão. Não, esse aqui é verdadeiro. Quando você tem um povo dividido, é porque tem alguma coisa errada. Porque não tem como ser contra a verdade, gente. Não tem como ser contra a verdade. Se o cara está ali fazendo uma previdência social correta, pensando no idoso, e os especialistas todos vão ter os outros ali, vão ficar calados. Mesmo os seus adversários ficam calados. Quando Jesus estava no meio da multidão, os fariseus falavam assim, aí, lá vai ele, a multidão o segue, ele não se aproveita de nada. O testemunho é muito forte, e o testemunho do cristão tem que ser exemplo de Cristo. Ali vai o Bolsonaro, por exemplo, a multidão o segue, mas ele não está se aproveitando do povo. Era assim que a gente tinha que ver. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Bolsonaro falou em vídeo, e eu postei no canal, que a reforma de Temer era inaceitável, mas a dele chega a ser pior do que a de Temer. Como que pode isso, gente? Então não é hora para ressentimento, não é hora para a gente ficar parado. O sangue que cair agora sobre a vida das pessoas vai ser de responsabilidade de quem? De seus idealizadores, como diz a televisão, né? Vai ser de responsabilidade daqueles que ficaram calados. O que nós vamos fazer? Temos a verdade, a prova real de que é um erro, de que foi um erro, e o que nós vamos fazer? É uma vergonha, nesse momento, não de ser cristão, mas de estar entre cristãos que pensam diferente de mim. É uma vergonha.